Olá pessoal, vamos para a nossa aula de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, aula que tivemos na quarta-feira e aula que tratamos a respeito do início da teologia da criação ou de um Deus criador. Nós começamos a aula discutindo exatamente sobre o livro do Ralph Smith, nosso livro texto, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, do Dr. Ralph Smith, Ralph L. Smith, que eu mandei para vocês por PDF. E como eu mandei o livro, eu tratei de como o livro funciona, da ideia do livro, para que quando vocês tiverem acesso à leitura, vocês possam entender o livro, entender melhor o livro. Então, eu comecei explicando que o livro trata do início do estudo da teologia do Antigo Testamento, da teologia bíblica do Antigo Testamento. Inicialmente, são as raízes da teologia bíblica do Antigo Testamento, o assunto do texto, o assunto do livro. Nós vimos que essa teologia ela começou exatamente após a Segunda Grande Guerra Mundial, ou pelo menos ela teve o seu crescimento, a sua efervescência. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em função da ideia, ou mesmo durante o processo da Segunda Guerra Mundial, os teólogos de linha alemã, os teólogos alemães, que é onde a teologia liberal nasceu, os grandes teólogos da Alemanha, eles intentaram destruir não só os judeus, mas intentaram destruir também a história dos judeus que está no texto do Antigo Testamento. Então, essa teologia de linha liberal, ela interpretou o Antigo Testamento, começou a estudar o Antigo Testamento para, de fato, destruir os argumentos do Antigo Testamento de que os judeus eram algum tipo de povo especial. Eles eram algum tipo de povo eleito. E começaram, portanto, um debate a respeito do conteúdo do Antigo Testamento. Houve uma reação ortodoxa, e a reação foi de afirmar a teologia do Antigo Testamento ou afirmar o Antigo Testamento como teologia. Porque se discutiu o valor do Antigo Testamento para nós, no nosso mundo contemporâneo. Nesse ambiente, a teologia ortodoxa definiu que o Antigo Testamento ele tem o mesmo valor do Novo, que ele expressa o mesmo plano salvífico de Deus. E que também o Antigo Testamento traz os mesmos conteúdos do Novo, só que o Novo Testamento ele é mais claro. A diferença entre um texto e o outro é a clareza com que o Novo Testamento esclarece, trata, abre os assuntos, mas o Antigo Testamento ele traz os mesmos temas, só que de forma não tão clara como o Novo Testamento. Então essa discussão toda aconteceu entre os teólogos de linha liberal, que defendiam que o Antigo Testamento era só um texto histórico, que não tinha valor teológico, e por isso os hebreus eram um povo que não era um povo especial para Deus, era um povo semita que veio do deserto, e um povo que, na verdade, deveria ser extirpado. Então perceba, no contexto desse movimento da Segunda Grande Guerra, que não foi só um movimento entre países, foi um movimento ideológico, foi uma guerra também teológica, inclusive, entre os próprios teólogos. Nesse contexto, aí eu cito um teólogo chamado David Dockeren, ou David Dokken, alguns reduzem o segundo nome dele para Dokken, mas o nome correto é Dockeren, um teólogo americano. Ele vai afirmar exatamente isso, que a tentativa dos alemães foi em destruir os judeus e a história dos judeus que está na Bíblia, no Antigo Testamento. E aí houve um ataque ao Antigo Testamento como texto inspirado e principalmente autoritativo para nós. Então eu comecei explicando isso que o autor coloca na sua obra, no seu livro. E obviamente entendemos aí que podemos sim fazer teologia a partir do Antigo Testamento, e daí o nome Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Portanto, podemos fazer uma teologia bíblica a partir do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, ele tem valor autoritativo, ele tem valor escriturístico para nós cristãos, e também para Cristo e para os
apóstolos. O valor do Antigo Testamento era essencial, tanto para Cristo quanto para a igreja primitiva, a igreja apostólica. Depois, nós lembramos das principais palavras do Antigo Testamento. Lembramos que a principal palavra da Bíblia é a palavra revelação. A revelação expressa a essência do que a Bíblia é, a essência do que a Bíblia se propõe a ser, uma revelação. Toda a Escritura, portanto, ela é revelada. Ela não nasce da vontade humana, mas nasce da vontade de Deus, no processo da inspiração. Vimos que dentro do Antigo Testamento nós temos a palavra aliança. Voltando um pouquinho, gente. A palavra revelação se dá a partir do nome de Deus, a partir do culto, a partir da história. São elementos pelos quais Deus se revela. A história deles, dentro da história deles. Vimos o materialismo histórico. Deus ele se revela visivelmente nas teofanias. A história, portanto, é uma revelação. Não é só história, mas é uma revelação. Vimos também a revelação do nome de Deus, Deus dando a se conhecer pelo nome. A revelação do culto a Deus, Deus colocando ali, estabelecendo como ele deveria ser adorado. Não cultuamos a Deus como nós queremos, mas como Deus quer ser adorado por nós. Deus estabelece os critérios dos sacrifícios, dos holocaustos, das ofertas, enfim. Tudo estabelecido por Deus. E vimos como Deus o tempo todo está se revelando. Temos então um texto revelado. Vimos aí depois, dentro do Antigo Testamento, as palavras aliança e a palavra eleição. Vimos que a aliança ela depende da ação humana em obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus. Deus revela a sua lei, o homem obedece e, por consequência, ele é abençoado no ato de obedecer a lei, no ato de obedecer a aliança. Isso chamamos de a profecia. Os profetas, então, eles tratavam da lei. Eles tentavam fazer com que o povo retornasse à lei. Eles tentavam resgatar a lei. Portanto, quando o povo se afastava da lei, Deus levantava um profeta. E qual era a função do profeta? Pregar a lei, para que o povo voltasse a viver novamente a lei. E a fala dos profetas era bem simples. Ele vai dizer que se o povo não obedecesse, eles seriam julgados, condenados, viria um povo sobre eles e os dominaria. Isso é importante porque para o povo, eles serem escravizados,